le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien comme d'habitude. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que está chegando aqui agora e quer aprender muito francês, então seja muito bem-vindo à nossa aula. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Aline, eu sou professora de francês desde 2017 e já tem um tempo, né, que eu estou atuando nessa área, que eu estou estudando, e é sempre um prazer poder compartilhar conhecimento com você. E o tema da nossa live de hoje é como falar francês sem travar. Como falar francês sem medos e sem bloqueios. Bom, voilà uma questão que muitas pessoas, né, ficam assustadas a princípio quando começam a aprender francês. Mas eu estou aqui para te provar que é totalmente possível que você fale francês de forma rápida, simples e prática, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. E em poucos meses você já vai conseguir se comunicar sem medos e sem bloqueios. Mas para isso nós temos algumas técnicas, nós temos alguns ajustes na sua comunicação que a gente pode fazer para que você fique fera e cada dia mais você conseguir se desenvolver, você conseguir verificar, né, visualizar um aumento significativo do seu aprendizado. Então é um grande prazer para mim poder compartilhar conhecimento com você. Então bora lá, vamos começar com a nossa live de hoje, mas antes, tô vendo que tá chegando umas pessoas por aqui. Escrevam aí nos comentários qual é o nível que você está hoje. Você está no nível iniciante, está começando agora, já começou, já está estudando em casa, ou você já está no nível intermediário em francês, ou no nível avançado. Escreva aí nos comentários para mim, eu vou acompanhando aí. E é muito interessante para quem está começando também, porque vai pegando, né, essas dicas, essas estratégias para ir aperfeiçoando o idioma. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que você precisa desbloquear a sua mentalidade. Porque às vezes as pessoas pensam o seguinte: nossa, mas o complicado é a gramática. A princípio, para esse tema, nem é tanta gramática. Mas sabe o que é? O medo de errar. O medo de falar errado e as pessoas te corrigir. Ou medo de você começar a se comunicar e as pessoas rirem de você. Alguém já passou por isso? Por esse medo, assim, essa trava na hora de falar? Escreva aí nos comentários também. Tô acompanhando. A Rosa Latina falou que é iniciante e tudo mais. Raquel também falou que é iniciante. Muito bom, hein? Adoro, inclusive. A Raquel tá dizendo aqui que sim, que já passou por isso, né? Em algum momento da nossa jornada, infelizmente a gente se depara com essa fase. Mas o mais importante é você saber que você está caminhando. Se você já está estudando francês, você já está no caminho certo. Oui? A Raquel disse: estou em França e não sai nada. Poxa, Raquel, que isso? Eu te entendo, porque eu tenho muitos alunos que passaram por isso, vivenciaram essa fase também, de chegar no país e não saber se comunicar. E a comunicação é tão importante, eu falo aqui no meu perfil que comunicação é poder. Porque a partir do momento em que você entende o outro, que você entende o seu interlocutor, você já consegue responder do jeito que você gostaria. E isso é demais. Você se sentir útil, você sentir que você sabe. Então é por isso que é legal a gente poder estudar, a gente dar tudo de nós para a gente poder se dedicar ao idioma. Então, a primeira coisa para que você possa falar francês sem medo e sem bloqueios é realmente destravar a mentalidade e não ficar com medo de errar na frente das pessoas. Porque se você errar, significa que você está tentando, significa que você está aprendendo. E cada pessoa tem um processo. Isso que é o mais bonito da caminhada, né, da nossa trajetória. Cada pessoa passa por uma fase. E é tão legal a gente parar para pensar em tudo que nós ainda vamos vivenciar no idioma. Então, cabeça erguida sempre. Vou falar sem medo. E aprender a falar é falando.
É falando. Parece óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Às vezes a gente fica pensando, quando que eu vou falar francês? Quando que eu vou começar? E o certo é que quando você começa a estudar um idioma, desde a primeira aula, você já precisa conseguir se comunicar. Oui, você aprende e aplica. É uma implementação que você faz. Porque se você deixar para depois, só vai passando, você vai trabalhando nas outras habilidades e isso vai ficando para trás. Aí não vale, né? Então, como que você vai conseguir se comunicar? Oui, então, a princípio, pense nisso. Vamos desbloquear, vamos falar, mesmo que você pense que você está falando errado, mas fale. O outro está entendendo que você é estudante, que você está no processo, que você está aprendendo. E algo que parece simples, mas é importante e que vai fazer total diferença no seu aprendizado, em vez de você, quando a pessoa começar a conversa, em vez de você falar, non, je ne parle pas français, em vez de você falar isso, troque por, j'apprends le français. Sabe por quê? Isso faz diferença. Em vez de você falar, eu não falo, eu não sei falar, diga que você está aprendendo. Isso faz bem até para você. Sempre pensar que você é capaz, que se você está nesse caminho é porque você vai chegar lá. Mas antes disso a gente precisa curtir o caminho, curtir a nossa trajetória. Oui. E agora eu vou compartilhar algumas técnicas que você também pode fazer para desbloquear, enfim, a sua fala, para que você possa realmente falar sem medo com as pessoas. A primeira coisa que você pode fazer, e eu fazia bastante quando eu era iniciante, e até quando eu vou estudar um outro idioma, eu ainda tenho o costume de fazer isso. Vai pra frente do espelho, se olhe e comece a falar francês. Comece a falar aquilo que você sabe, porque isso vai fazer diferença para você. Você olha e fala, opa, estou falando, vamos praticar aqui o que eu aprendi em aula, ou o que eu aprendi assistindo esse vídeo, ou vendo os posts da Prof. Aline no Instagram. Então é muito legal para a nossa autoestima, né? A Rosalina tá falando assim, é sempre bom para a autoestima perceber o aprendizado. Totalmente de acordo. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Totalmente de acordo com você. Isso melhorava tanto, eu me sentia, né? Além de me sentir linda, eu me sentia inteligente. Isso é muito bom. Se sentir inteligente, saber que você pode, né? A Raquel tá dizendo, eu vou logo dizendo isso mesmo. A única frase que aprendi e falo sem medo é Je ne parle pas français. Olha, Raquel, tá na hora de mudar, tá? Muda esse Je ne parle pas français por J'apprends le français. Eu estou aprendendo francês. E uma outra coisa, além dessa técnica do espelho, né, que você vai lá e você vai falar tudo que você sabe, por mais que a princípio não tenha muito sentido o que você tá falando, depois vai começar a fazer, tá? Basta você simplesmente entrar na vibe e se entregar por aquele momento que é só seu. É só seu. Oui. E aí nós temos outras técnicas, olha só. Você pode praticar aquele momento assim de inspira, sabe? E aí você pensa com calma naquilo que você vai responder. Só que para você pensar com calma, você precisa entender o outro, né? Então não é tão simples assim. E para você entender o outro, você tem que ter escuta ativa. Escuta ativa sempre. Sempre que você puder, você precisa estar escutando alguma coisa para você ir se familiarizando com o idioma. E dessa forma, quando o outro falar algo com você, você já está pronto, você já está pronta para responder. Por mais que seja algo assim, uma frase gigante que você entendeu pouco, mas do pouco que você entendeu, com o vocabulário que você tem, você consegue criar a sua frase para responder, enfim, a pessoa. E isso é muito gratificante. Então, tenha calma, não estressa. Tem uma aluna que ela compartilhou isso comigo na semana passada,
que quando ela chegou na França, né, com a família, ela já tinha estudado um pouquinho de francês depois que ela entrou para poder estudar comigo no curso, né? E aí ela falou que ela ficou apavorada numa situação muito simples, que foi uma situação de padaria. Olha só, e situação de padaria é só você memorizar o vocabulário que você vai precisar utilizar ali com o atendente, você saber falar. Quando a pessoa fala quanto que deu, você fala qual que é a forma de pagamento e tudo mais, fazer os seus pedidos. Ela ficou extremamente nervosa porque a mulher perguntou um monte de coisa e ela não sabia responder. E ela falou, prof, me deu uma frustração, mas uma frustração que eu não sabia como resolver aquilo. Foi por isso que eu falei, meu Deus, será que eu vou aprender de fato francês ou sempre que a pessoa falar eu vou ficar assim? O que foi mesmo que essa pessoa falou? Ai, meu Deus, será que eu peço para repetir ou não? Ai, meu Deus, estou travada. Je ne parle pas français, madame. Não. Na verdade, não é isso que você vai fazer daqui para frente. Daqui para frente, você vai pensar direitinho em quais são os conteúdos que você vai estudar, que mais te agradam, porque isso também melhora, né, o seu processo de aprendizado. Então você vai pensar nisso, vai colocar na sua lista quais são esses conteúdos para você começar a estudar e manter a sua escuta ativa, para que você possa expandir o seu léxico. Isso é muito importante. A terceira estratégia que temos para essa noite é a estratégia do contorno. Alguém conhece essa estratégia? Coloca aí nos comentários, porque agora eu fiquei até curiosa para saber se você conhece essa técnica do contorno ou nunca ouviu falar. Escreva aí nos comentários. A Rosa Latina falou assim, eu gosto de aprender exercitando a fala, porque é interessante e talvez seja porque sou comunicativa. Tenho ficado com medo da gramática, mas me preparando para ela. Eu super te entendo, tá? É normal, é normal. E a gente tem que estar preparado para tudo, para todas as habilidades, né? Tudo que a gente vai estudar, a gente precisa pensar, opa, e aí? Como que eu vou fazer para me estudar isso aqui? Gramática. Gramática para mim é fácil ou é difícil? E mesmo se for difícil, qual que vai ser o método que eu vou que eu vou aplicar para que isso se torne fácil? Para que isso não se torne algo que vai fazer o seu coração doer e vai fazer você parar de estudar o francês naquele dia que você programou para estudar. É basicamente isso. Bom, algumas pessoas falando que não, que nunca ouviram falar. Não, nunca ouvi falar. Jamais. Ok, jamais écouté. Ok. Então, vou explicar para você, que é o seguinte. Vamos supor que você está no nível iniciante. Muita gente falou aqui que está, né? E aí, você já sabe algumas palavras, né? Algumas expressões. E aí, a pessoa vai lá e te fala, né? Começa uma conversa com você. E aí, você tá toda à vontade. Começa a responder, de repente na sua fala você esquece uma palavra que é importante e que não tem como você continuar a sua frase sem essa palavra. E aí o que você faz? O que você faz nesse sentido? Você para e fica olhando assim para a pessoa que está falando com você, com o seu interlocutor, ou você faz de um outro jeito? Ou você aplica a técnica do contorno, que é simplesmente você falar de outra maneira. É você falar utilizando sinônimos. É você falar pedindo também para que a pessoa, como que se diz tal coisa mesmo? E aí você vai continuando a sua fala. Mas é basicamente você mudar a forma que você vai falar utilizando outras palavras. Porque dessa forma você continua com a fluidez da sua fala. E você não fica empacado ali naquela conversa, porque você esqueceu uma palavra, que é super natural. E às vezes até na nossa língua materna, que é o português, a gente esquece. Quem dirá em outra que você está aprendendo? Então, comece a normalizar isso e comece a aplicar essa estratégia, porque vai dar muito certo. E às vezes você esqueceu mesmo. E às vezes você quer continuar a conversa ali. Você pode aplicar isso de forma fácil. Não tem segredo nenhum. Formule uma outra frase.
a partir do momento em que você descobre a técnica, né, aquele molejo, toda aquela coisa, todo aquele truque para que você forme frases, aí vai ficar muito fácil. Aí fica fácil demais de você conseguir manter aquela conversa com o seu interlocutor. Alguém já fez isso? Alguém já trocou assim por sinônimos na hora da fala? Escreva aí nos comentários para mim. Se você já trocou, se você já conseguiu fazer isso, se deu certo, porque na maioria das vezes dá certo. A pessoa te entende, você mantém a sua fala e não tem prejuízo algum. Mas algo muito interessante também disso que eu tô falando é a questão de que a pessoa que você está conversando, ela sabe que você está aprendendo. E não faz mal algum você pedir ajuda. Peça ajuda. É só você falar. Como que se diz tal coisa em francês? Como de copo em francês? E aí, às vezes, aquela pessoa fala português, ou vocês estão conversando em uma língua que os dois têm em comum, e aí você pode dizer isso e a pessoa vai te ajudando ali na comunicação. Isso torna o seu aprendizado de francês muito mais leve. E aí te permite não bloquear. Comment parler français sans bloquer? Il faut pratiquer, n'est-ce pas? Il faut pratiquer tous les jours. É necessário praticar, é necessário escutar, é necessário aplicar essas estratégias que eu estou te falando. Porque dessa forma você vai evoluir, você vai progredir em francês. E quando você se assustar, você já está no nível que você queria, você já está falando exatamente como você planejou. JP Júnior falou, entendo mais ouvindo do que falando. Isso acontece bastante, inclusive, que às vezes a pessoa, olha, entendo tudo, mas não consigo falar. Às vezes você pega, vai assistir um vídeo, né, e aí você tá ali, nossa, entendi tudo que essa pessoa falou. Ou você pega um texto e você consegue ler tudo. Às vezes são palavras tão parecidas também com o português e você olha, até mesmo sendo iniciante, entendi esse texto todo. Mas chega na hora de falar, não consegue. E essa é uma habilidade que precisa ser trabalhada. Todo mundo que está aqui nessa live hoje pratica a escuta ativa e já praticou alguma dessas estratégias que eu falei aqui? Escreva aí nos comentários, porque eu fiquei curiosa novamente para saber se vocês têm o costume de fazer isso. Escreva aí nos comentários, sim ou não? E quando a gente começa a praticar, por exemplo, quando a gente tem um amigo que fala francês, uma pessoa que também está no mesmo processo, também é tão bom, porque dessa forma vocês podem trocar áudios, você pode mandar mensagem para poder treinar a escrita, e mandando áudio você vai treinando, seu amigo vai treinando também. Participar de grupos de interação assim é importante nesse sentido do aprendizado de línguas. Isso facilita bastante o momento em que de fato a gente precisa ir para o contexto, para aquela situação que a gente vai vivenciar. Vous êtes d'accord avec moi? Vocês estão de acordo comigo? Escreva aí nos comentários. Essa questão de que entende tudo, mas não fala, tem jeito, tem solução. Tem solução. Bom, Rosa Latina falou, eu mando áudio para todas as minhas amigas, mas eu mando só porque é bom para mim. Aí eu encho o saco delas. Eu imagino. Quando eu comecei a aprender francês, eu fazia isso também, mas melhor. Tinha um grupo no WhatsApp, que inclusive eu tenho até hoje, quando eu comecei a estudar. E aí eu fazia vídeos de manhã bem cedinho. Aí eu vinha gravando e falando e colocava o vídeo lá no grupo. E todo mundo tinha o costume de fazer isso. Assim, a minha galeria ficava cheia. Mas dava resultado, porque aí algumas pessoas corrigiam, algumas pessoas criticavam, entendeu? Outras elogiavam. E a gente vai se acostumando.
E eu gravava vídeos mesmo, assim, de 3 minutos, 4 minutos, as pessoas respondiam os meus vídeos, era bem legal, sabe? E essa questão do áudio também é uma coisa que você pode fazer a partir de hoje, com um amigo que está aprendendo, né, francês junto com você, que está nessa jornada, porque vai ser bom para os dois, entendeu? Vai ser bom para os dois, essa é uma técnica que eu gosto muito. Ruth falou o seguinte: estou tentando montar pequenas frases. Olha só, você está no caminho certo. Sabe por quê? Porque são dessas pequenas frases que vai dar origem às maiores, n'est-ce pas? Vou dar um exemplo aqui muito simples. Fala um verbo aí em francês. Já sei. Vamos no aller. Alguém sabe o que é o verbo? O que significa o verbo aller em francês? Tenho aprendido poesias, tenho aumentado o vocabulário, assim, e aprendendo um pouco do nasalábio. Isso mesmo, tá no caminho certo. Isso é muito bom, hein, Rosa Latina? Isso mesmo. Vai aprendendo com coisas que você gosta, com coisas que te dá prazer. De nada adianta começar a estudar com conteúdo que você não gosta. Vamos supor que você não gosta de jornal. Você não tem o hábito de ler jornais. E aí você vai começar o seu aprendizado por isso, não faz sentido, né? Então, se você gosta de poesias, comece com as poesias. E vai vendo, inserindo um pouquinho de todos os formatos, porque isso vai ajudar bastante. Em relação à pergunta que eu acabei de fazer, o Vitor e o Daniel colocou que é ir. É isso mesmo. É o nosso verbo ir, o aller. E ele é totalmente irregular. Então a gente fala: je vais, tu vas, il, elle, on va. Nous allons, vous allez, ils, elles vont. E aí, se a gente pegar uma base, uma estrutura fixa, vamos supor que é o je vais. Aí você vai pensar em vários lugares. Porque se eu vou a algum lugar. Então olha que interessante. Eu vou à praia. Je vais à la plage. Eu vou ao cinema. Je vais au cinéma. Eu vou ao supermercado. Je vais au supermarché. Eu vou ao banco. Je vais à la banque. Lembrando que a palavra banco é feminina em francês, né? Então, olha só, com uma estrutura fixa, igual eu acabei de te mostrar, você consegue formar várias frases. Várias. E é isso que vai facilitar o seu processo de aprendizado. Olha só, não é difícil. É só a gente pensar, olha, quais são os lugares que eu vou hoje? Você vai começar a pensar, você já vai acordando pensando, o que eu vou fazer hoje? E aí a resposta só pode ser com o verbo aller. O que eu vou fazer? Eu vou estudar francês. Como que ficaria essa frase? Escreva aí nos comentários, vamos ver se vocês estão manjando do Paranauê. Eu vou estudar francês. Escreva aí nos comentários. Dan falou o seguinte: francês é mais fácil que inglês e bem mais gostoso. Olha só, sou estudante de inglês, comecei a estudar tem 2 anos, mas ainda acho que o francês é mais gostosinho mesmo, confesso, gente. Vou ter que me posicionar, eu também acho que o francês é muito bom. Eu sou suspeita pra falar, né? Então é algo que eu sempre vou estar falando por aqui. E tem várias associações, vários métodos que a gente pode fazer para que a gente aprenda de uma forma muito mais fácil. Oui. Até porque o francês, o espanhol, o italiano são línguas românicas. Isto é, vem do latim. Então, facilita muito mais quando você vai sentar para poder estudar. Vamos supor, vamos pegar aqui o espanhol. Tá, daqui a pouco eu volto na Rosa Latina que já escreveu. Je vais étudier français, acho que é assim. Mas vamos pegar aqui o caso do espanhol. Se a gente pegar, por exemplo, os dias da semana. Aí em francês é lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Só que é tão legal quando a gente pega o espanhol e a gente faz um quadro bem ao lado do francês. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. E é parecido, dá para fazer uma associação. É muito legal, então faça isso porque vai dar certo, hein? Agora, pegando o gancho,
na palavra aqui, na frase que eu pedi para que vocês escrevessem nos comentários, mas uma pessoa respondeu que foi o Vitor. Je vais étudier le français. E é isso. Olha só, pegamos a estrutura fixa, je vais, e vamos implementar. Je vais étudier le français. Eu vou estudar francês. Como que ficaria eu vou estudar italiano? Olha só, muito fácil, hein? Mesma estrutura, escreva aí nos comentários para mim. Eu vou estudar italiano. Vamos ver quem que vai escrever aí nos comentários para mim corretamente, hein? Lembre-se sempre que não precisa ser só com o verbo aller, pode ser com qualquer outro verbo que você quiser. Pode ser com o verbo prendre, pode ser com sortir, oui, pode ser com qualquer um que você quiser para fazer frase. De preferência, aqueles que você considera mais difíceis, porque aí você vai memorizar. Os mais fáceis você já está acostumado, mas os mais difíceis é melhor que você faça isso. E ter um caderno também, para que você possa se dedicar só com essa estratégia. No meu curso, por exemplo, eu peço para que os meus alunos tenham 2 cadernos. Para quê? O primeiro é o caderno geralzão, né? Que vai aprender tudo ali comigo, as minhas explicações. Eu tô falando, o aluno tá anotando e tudo mais. E o outro é simplesmente para fazer essa estratégia. Para aprender um pouco de vocabulário, para escrever coisas do dia a dia, para a gente poder fazer as nossas práticas, né? E eles adoram e aprendem bastante com isso. Vamos ver aqui se alguém respondeu. Olha só, Rosalina já veio de italiano. Ah, aí aqui precisa ter um L apóstrofe, né? A gente precisa fazer elision aqui, para não deixar que 2 vogais se encontrem. Aí o Vitor colocou, je vais étudier l'italien. É basicamente isso. É um L apóstrofe que a gente precisa colocar. A Ruth também escreveu, je vais étudier l'italien. Então, no francês, 2 vogais não podem se encontrar. Ou uma vogal e um H mudo. E aí a gente coloca o apóstrofe. Então é basicamente por isso que ficou l'italien e não le italien. Sabe quando a gente fala assim, eu te amo? Je t'aime. E não je te aime. Olha só o prolongamento de vogais que deu. Então, fonologicamente falando, não é tão legal. Então, a gente precisa fazer elision, então vai ficar je t'aime. Oui, é basicamente isso. E ao longo do tempo vocês vão aprendendo, né? Ao longo do tempo vocês vão começando a perceber muito mais o idioma. E para isso, vocês precisam voltar na primeira estratégia que eu falei com vocês. Escutativa. Escutativa sempre. Sempre. E vai ser muito legal. Porque vocês vão ver resultado. Vocês vão ver resultado. Ainda com o verbo aller, que é o je vais, tu vas, il, elle, on va. Nous allons, vous allez, ils, elles vont. Como que ficaria a seguinte frase? Eu vou à biblioteca essa noite. Olha só, ainda estamos com a mesma estrutura fixa, je vais. Je vais. Ah, com isso onde é? Je vais. E não je vais, tá? Pelo amor de Deus. Je vais, não. Je vais. Oui? Como que ficaria essa frase, hein? Escreva aí nos comentários novamente. Eu vou à biblioteca essa noite. Muito fácil, hein? Très facile. Ele foi écrit ici. Tô aguardando, vamos ver, hein? Isso você pode começar a fazer a partir de amanhã com aqueles verbos que você está aprendendo. E vai tornar os seus estudos muito mais prazerosos. Você pegar o vocabulário, você ir aprendendo. Aquelas palavras que você não sabe, vamos supor que você não sabe como que se escreve biblioteca, por exemplo, igual eu acabei de te pedir. É só você ir lá no reverso.com, jogar a palavra lá e pronto, voilá. E o reverso.com é bem legal. Por quê? Porque te dá a palavra em contexto. Então, às vezes, você vai pensar em uma que tem vários significados, então você precisa verificar o contexto que ela está inserida.
Por isso que é interessante. É um exercício de pesquisa quando a gente começa a estudar, n'est-ce pas? A Raquel respondeu: Je vais à la bibliothèque ce soir. Bonne réponse. É exatamente isso. Vocês perceberam algo quando eu falei essas frases? Que o alá é quando é feminino, né? E o é quando é masculino. Eu vou ao museu com os meus amigos. Eu já não vou falar je vais à la musée. Eu vou falar je vais au musée avec mes amis. É simplesmente isso. Oui? Não é difícil. Não é difícil. É só a gente pegar firme que a gente consegue. A gente consegue chegar lá. Então, para que você possa, enfim, progredir no francês, falar sem travar, falar bem o francês, você precisa seguir esse passo a passo. Esse passo a passo é muito tranquilo. É muito tranquilo. Vai falar como? Não entendi direito. O que você não entendeu? Me explica aí, Rosaline. Daqui a pouco eu vou ler o seu comentário. Mas é basicamente seguir o passo a passo que eu estou falando aqui com você. Porque se você praticar tudo isso, todas essas estratégias que você aprendeu até então, você vai progredir. E isso vai ser muito legal. Vai ser muito bom você ver o seu aprendizado evoluir. Como vai mudar ao falar que irá ao museu? Aí é o seguinte, o alá nós utilizamos para palavras femininas. Je vais à la plage, je vais à la bibliothèque, oui. Agora, para palavras masculinas é o que nós utilizamos. A letra A e a letra U, o. Então, je vais au musée avec mes amis. Eu vou ao museu, entendeu? Mas um outro dia eu também entro aqui com essas regras aqui para vocês que eu acho que vai ser interessante. Vou trazer assim uma forma bem visual para que vocês possam aprender. E aí, eu quero passar mais uma técnica para você, para que na hora de falar, você realmente não trave. Não trave. E sabe qual é? A técnica dos 5 segundos. Essa eu quero ver. Alguém conhece essa técnica? Algum professor já aplicou essa técnica com você? Essa estratégia dos 5 segundos? Sim ou não? Se sim, coloca o i nos comentários, mas se não, coloca non. Só para eu saber. Rodrigues falou que o i, Ruth nunca. Ok. E é legal, porque assim, são tantas possibilidades da gente poder aprender. E hoje eu quero mostrar isso aqui para vocês, como que pode ser simples. E aí, amanhã mesmo, você já pode criar suas frases e você responder do seu jeito. Então, olha só, no que consiste a técnica dos 5 segundos? A maioria das pessoas falando aqui, não. É quando o seu interlocutor, ele fala algo para você e você não vai ficar pensando o tempo todo. Como é que é mesmo? Esqueci. Não. Ele falou e logo você vai responder. Como por exemplo, até anotei aqui. Se eu falar com você agora, tu préfères le thé ou le café? Tu préfères le thé ou le café? Já tá demorando para me responder. Vai passar de 5 segundos. A sua mente, ela tem que funcionar dessa forma. Opa, o que ele falou? Opa, prefere. Ah, café eu entendi, né? Café. Thé eu não sei. Então, vamos lá no café, então. Le café. Ou simplesmente a frase toda, a resposta completa. Je préfère le café. Ou simplesmente le café ou le thé. Beleza, entraram na vibe, né? Gostei. Olha só. Tu habites dans une grande ou une petite ville? Tempo. Tu habites dans une grande ou une petite ville? O tempo tá passando, hein? A técnica já diz que é 5 segundos. E aí? Para você manter uma conversa com o seu interlocutor, você simplesmente não precisa entender tudo.
100% das palavras que foram mencionadas, mas você precisa entender o contexto. Se você entender o contexto, você consegue manter a sua fluidez. Vamos para mais uma, hein? Galera tá respondendo, eu tô gostando. Na Petite Ville, Daniel também, na Petite Ville. Olha só, mais uma para você. Tu préfères l'été ou l'hiver? Tu préfères l'été ou l'hiver? Tempo! Tô gostando disso, hein? Tô gostando. Eu faço isso com os meus alunos e eles amam. Inclusive é por isso que a gente desenvolve. A gente vai aplicando várias técnicas. Escreva aí nos comentários porque eu tô esperando. Vou repetir, hein? Olha só, porque tem uma galera entrando aqui. Tu préfères l'été ou l'hiver? Quelle est ta préférence? Se você fizer isso, se você praticar dessa forma, rapidinho você vai se desenvolver. É só você entender. Olha só, se de 5 palavras você conseguir entender 2 e responder, você já tá ótimo. É o tempo que vai fazer você evoluir e conseguir desenvolver ainda mais. Oui. Vamos para mais uma. As pessoas estão respondendo aqui. Tô gostando e tô acompanhando, hein? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Ante, ok. Beleza, vamos lá. Olha essa aqui, hein? Simples, pergunta simples de nível iniciante. À quelle heure tu te lèves en général? Moi, je me lève à 7 heures tous les jours. Et toi? À quelle heure tu te lèves en général? Escreva aí nos comentários, hein? Essa é uma técnica de 5 segundos, tá demorando para me responder. Vamos praticar isso porque vai te ajudar, hein? É exatamente por isso que eu trouxe essa dinâmica para você. O mais interessante é que você vai se acostumando com isso. Naquela pressão do momento, você responde do seu jeito, mas responde. Se você não souber a frase completa, tudo bem, tá tudo certo. Mas o mais importante é que você tentou. Então, olha só. A pergunta foi o seguinte, de repente, essa aqui você pode ter ficado com dúvida. À quelle heure tu te lèves en général? Se você está no nível iniciante, você sabe que o se lever, que é um pronominal, é se levantar. Então, se você entender isso da frase, mas você não entendeu o à quelle heure, beleza. Vai fazer um sentido assim na sua cabeça. Você vai responder assim por alto. Eu não tô falando que você tem que responder de qualquer jeito, não é isso. Eu só tô te falando que de uma frase completa, se você entender de 2 a 3 palavras e conseguir responder no automático, você tá bem. E aí, ao longo do tempo, você só vai estudando para aperfeiçoar, falar as frases completas, responder corretamente, refinar a sua pronúncia, porque é exatamente disso que nós precisamos quando se trata de aprender francês. Então, a princípio, não vai ser perfeito, esquece a perfeição. Infelizmente, eu preciso confessar a verdade. Eu sou, sim, uma pessoa perfeccionista, mas eu tenho parado com isso, entendeu? E você também deve parar, sabe? Porque nem tudo vai ser perfeito, nem tudo vai sair do jeito que a gente quer. Mas só da gente tentar, a gente já está em um outro patamar. Porque tem pessoas que não tentam. Tem pessoas que não tentam. Entendeu? Você tá entendendo o que eu tô falando? Então você precisa começar com o que você tem. E hoje, se você tem esses recursos, você precisa começar. É basicamente isso. A Ruth falou, sei responder, mas não sei escrever. Então, é porque são habilidades diferentes. Já parou para pensar? Não sei se eu já falei aqui com você em alguma live, mas a maneira como a gente fala é totalmente diferente da maneira que a gente escreve. Eu não estou me referindo apenas ao francês, mas também à língua portuguesa. A gente não escreve do jeito que a gente fala. Não é assim.
Então quer dizer que no francês também não é. Então a gente precisa praticar essas habilidades, mantê-las em equilíbrio. E quais são elas? Écouter, parler, lire et écrire. São as 4. Escutar, falar, ler e escrever. É basicamente isso. Aí, JP Júnior falou: Ruth, eu entendo, mas na hora de falar eu não consigo buscar o vocabulário rapidamente. Isso aí acontece nas melhores famílias. Acontece nas melhores famílias, porque quando a gente tá no início, é assim, é normal. Às vezes a gente quer isso pra ontem, mas é só com o tempo, sabe? É só com o tempo que a gente vai conseguir buscar aquele vocabulário, aquela palavra que às vezes a gente não conseguia pronunciar de jeito nenhum. Eu no inglês era a palavra praticar, não conseguia pronunciar de jeito nenhum. E a palavra Suíça também, né? Que quando eu tava me planejando para ir para a Suíça e estava no curso de inglês, então eu tava querendo falar um monte de coisa a respeito disso e não tava conseguindo pronunciar. E eu falei, quer saber? Um dia eu vou conseguir. Aí passou uns meses e eu consegui. E hoje pra mim é normal, entendeu? É basicamente isso. O Daniel falou o seguinte: aprendemos igual uma criança. Primeiro escutamos, depois falamos, depois aprendemos a escrever. E esse comentário aqui, cara, matou a charada. Muito bom e eu tô de acordo. Porque quando nós somos pequenos, o que os nossos pais nos ensinam primeiramente? A gramática? Nos ensina a ler? Primeiramente? Não. Nós simplesmente vamos escutando e de tanto escutar, a gente começa a repetir. Oi? E aí é tão legal que é assim que a criança começa a falar. É basicamente isso. A criança não começa pela gramática, por exemplo. Então só depois que a gente vai falar, aí a gente vai ser alfabetizada, a gente vai entrar para a escola e a gente vai aprender essas outras habilidades. Então é justamente por isso que eu estou de acordo também quando o Daniel fala isso. E é pegando esse gancho que eu digo que é necessário que ao iniciar os estudos de francês, a gente escute bastante. Foi a primeira coisa que eu falei quando eu comecei essa live aqui com vocês. Praticar, manter a escuta ativa. Quanto mais você escutar, mais você vai aprender. Tem uma aluna que uma vez ela me falou isso, eu nunca esqueci. Ela falou, nossa, prof, você falou para eu poder escutar aqueles podcasts, você me mandou, mas olha, vou te falar a verdade, não fica chateada comigo, mas eu não entendi nada. Aí sabe qual que foi a minha resposta? Eu também não entendi nada no primeiro podcast que eu escutei. Eu também não entendi nada. Mas só que eu não desisti. Então eu não entendia, mas eu também buscava. Eu buscava escutar o mesmo podcast todos os dias. Eu fazia isso para eu poder manter a minha escuta ativa. Então não significa que eu vou assistir um vídeo hoje, sendo que eu sou iniciante, e que eu vou entender tudo. Então, se você manter ali a sua constância no momento de você poder estudar francês, você vai evoluir, você vai progredir. Se você não gosta de podcast, vai para os vídeos. Oui? Ou escuta pessoas falando ali, busca um tema que te agrada. Tem tantas pessoas, por exemplo, que gostam de futebol, tem várias pessoas ali que falam francês, você pode ir treinando, pode ir praticando. As mulheres que gostam de ir para a cozinha. Eu sou uma pessoa que gosta de ir para a cozinha, por exemplo. Eu gosto de fazer novas receitas. Agora que eu não estou fazendo muito, mas eu gosto. Então, se eu estivesse estudando francês, o que eu faria hoje? Para não bloquear, para não travar, para expandir o meu vocabulário, para falar bem o francês. Sem dúvida, começar com o que eu gosto. Começar com o que você gosta é show de bola, é muito bom. Rosa Latina falou, tem me ajudado muito o podcast, eu não entendo quase nada. Como eu te falei, é normal. Mas ontem assisti um vídeo de 4 minutos que entendi tudo e fiquei feliz, mesmo não sabendo todas as palavras. É isso. A construção do nosso aprendizado é dessa forma.
Oui? É assim que se constrói o aprendizado. Não significa que você vai sentar hoje e que você vai entender tudo. Vamos supor, eu não falo alemão. Vamos supor que hoje eu abro aqui o meu YouTube e eu falo, hoje eu vou aprender alemão. Será que eu vou entender tudo? Não, não vou. Eu posso entender algumas coisas, mas tudo é certeza que eu não vou. Porque não é da noite para o dia que a gente aprende. Tudo leva tempo. Aprendizado do idioma é constância, é disciplina. É o esforço que você coloca todos os dias para você aprender. Todos os dias. E quando eu fiz isso com o francês, o meu francês evoluiu. Ninguém acreditava. Evoluiu, e é por isso que eu tô falando com você, que se você fizer hoje, você consegue. Se você colocar em prática tudo que eu te falei nessa live de hoje, você vai conseguir. E é tão legal, né? Igual a Rosa Latina tá falando ali, que ela conseguiu. São nas pequenas conquistas, são as nossas pequenas vitórias que precisam ser comemoradas. Às vezes a gente esquece. Nós adultos, infelizmente, nós somos muito imediatistas e às vezes nós nos esquecemos do mais importante, que é o aproveitar a jornada, aproveitar o caminho. Porque a gente visa muito o quê? O êxito. É importante? É. O seu objetivo é o quê? Falar francês, me comunicar no dia a dia, me comunicar na minha viagem internacional. É ou não é? Então a gente visa o êxito, o momento que a gente realmente vai chegar no ápice. Só que a gente se esquece disso. Por isso que eu fiquei feliz aqui com esse comentário também, porque cada conquista que eu tenho, eu comemoro, porque eu sei das minhas dificuldades. Eu sei das dificuldades dos meus alunos. E uma coisa que eu quero compartilhar com você é que eu fico extremamente feliz quando um aluno chega perto de mim e fala, hoje eu consegui entender isso. Sabe aquilo que eu tinha dificuldade, que eu falei com você? Eu sei perfeitamente. E nós professores, a gente observa isso. Às vezes você, enquanto aluno, não consegue observar que você está evoluindo, que você está aprendendo, que algo que você errou na semana passada, hoje você já está falando corretamente. E é basicamente isso que acontece quando você se dedica. É maravilhoso, é uma sensação muito boa de você conseguir falar francês. É lindo demais, é uma das línguas mais lindas do mundo, né? E se faladas corretamente, a pronúncia está ali, ok, sabe? O sotaque é o de menos, tá? O sotaque é o de menos, mas a pronúncia está correta, faz todo sentido, né? Para que o outro consiga entender, você também consegue responder, e é assim que se forma a comunicação. Oui? A Anice está falando ali, oui, né? Tá de acordo comigo. Até aqui vocês estão entendendo, gente? Coloca aí nos comentários, só para eu saber se vocês estão pegando essa ideia. Agora, se eu estiver muito acelerada, vocês podem falar também, isso aí é coisa de professora. Coloca aí se está fazendo sentido. Isso está fazendo sentido para você? Escreva aí nos comentários que agora eu preciso saber. Então a Raquel colocou que o I, a Ruth falou perfeitamente, JP Júnior também falou o I, muito bem, que bom, eu fico feliz que eu posso contribuir com um pouquinho do que eu sei na vida de vocês e fazer vocês evoluírem. Porque esse que é o objetivo. O Daniel falou, bien sûr, isso mesmo. Inclusive essa palavra eu gosto, bien sûr, parece chique, né? Gromer Vini falou oui, o Romário falou oui. Ah, então eu já tô satisfeita, hein? Tô vendo que vocês estão acompanhando a ideia. Uma outra coisa que eu gosto de fazer, né? Não sei se todo mundo faz ou gosta, é descrever algumas situações que a gente vê no cotidiano, para que a gente realmente consiga expandir o vocabulário para falar sem travar, e falar sem bloqueio. Vamos supor que você foi à padaria e você viu uma cena assim, e aí você quer descrever aquela cena, e você fica pensando, como que eu falaria isso em francês?
E aí você coloca o seu cérebro para funcionar. E aí já vai vindo aquele tanto de palavras na sua cabeça e você fala, é isso. É isso. Consegui formar essa frase enorme na minha cabeça, deixa eu escrever. Aí você chega em casa, você pega seu caderno e simplesmente escreve aquele cenário. Isso é muito legal, porque você vai estar expandindo o seu vocabulário. Claro que algumas palavras daquilo que você quer dizer, se você for iniciante, você não vai saber. Super normal, mas aí entra dentro daquela estratégia que eu já falei aqui hoje. Se você não sabe, você vai lá no reverso.com e vai pesquisar. É isso. Estudar um idioma é algo que requer pesquisa, sempre. Você tem sempre que estar pesquisando alguma coisa para que você possa evoluir. Não é da noite para o dia que você vai saber todas as palavras, que você vai buscar, a palavra vai vir na sua cabeça na hora. E tudo aquilo que você não usa, você esquece. Porque você imagina, uma pessoa que tá acostumada a estudar francês, ou inglês, ou espanhol, o que acontece? Se ela parar de estudar por um ano, o que acontece? Me diga aí nos comentários. E aí? O que acontece se essa pessoa parar? Nunca mais ela pegar no caderno. Nunca mais ela conversar com alguém. E aí? O que acontece com o francês dela? Fica normal? Fica de boa? De boa na lagoa? Não. Simplesmente não. O cérebro vai esquecendo. Aí quando você assusta, aquilo que parecia super básico, você não sabe. Isso acontece com qualquer pessoa. Debaco Júnior falou, ela perde o ritmo e esquece. Tout à fait d'accord. É isso. Rosalina também falou, oublié, a Ruth também falou, esquece. E é isso. Se não tiver revisão, igual o JP Júnior falou, se não tiver revisão, vai esquecer. Isso é fato. Isso acontece com a gente, com professores. Se eu ficar um ano sem dar aula de francês, sem estudar francês que seja, eu vou esquecer. Eu não sou diferente de você. Eu vou esquecer também. Entendeu? Então é por isso que a gente tem que estar em constante aprendizado. A gente tem que manter aquele ritmo de estudo. Se você não está fazendo aula, você pelo menos vai escutar alguma coisa, vai escutar uma música que você gosta. Teve uma pessoa aí que eu esqueci de responder, que falou que gosta de música. Deixa eu ver quem foi aqui. Deixa eu ver, porque teve uma pessoa que falou e agora é o que eu me lembrei aqui, hein? Tá vendo? A minha memória, ela é fotográfica. Eu só esqueci quem foi. Deixa eu ver aqui. Ok. Nossa, tantos comentários que até fugiu. Mas quem falou que gosta de música, por favor, se manifeste. Porque realmente eu esqueci quem foi, tá? Mas nesse sentido da música. Se você gosta, vai fazer faxina, vai fazer qualquer coisa na sua casa, coloque a música. E aí você vai, de tanto você escutar aquela música, logo você já vai aprender a cantar. E é muito interessante também quando você faz o seguinte. Quando é assim, é de forma passiva. Mas estudar música de forma ativa é quando você escuta e quando você lê ao mesmo tempo. Ah, Rosânia Pereira, isso mesmo, Rosânia. É exatamente por isso que eu lembrei, tá? Tá vendo? Minha memória é assim, gente, olha. Então a Rosânia falou esse fato da música. Então, se você puder pegar 10 minutos, que não vai te matar, né? 10 minutos. E aí você poder colocar lá no Vagalume, por exemplo, que já vai aparecer a parte de você clicar para dar o play, escutar a música e também ler ao mesmo tempo. Primeiramente você dá aquela olhada e aí depois você já vai pro canto. Você já vai ir aprendendo. E vai ser muito legal. Quando você se assustar, você já tá cantando para todo mundo. Você tá cantando debaixo de chuveiro, você tá cantando pros seus colegas, já tá fazendo declaração de amor pro seu love, pro seu mozão. E é isso. De vez em quando eu faço umas declarações de amor aqui em casa. Porque é assim.
O homem é casado com professora, então ele que lute, porque de vez em quando vai ter isso. Isso é muito bacana, muito bom, quando você vai fazer as suas declarações de amor, coisas do dia a dia, tá? Que você tem vontade de fazer utilizando o idioma, isso é muito bacana. Então, simplesmente estude da forma que mais te agrada. E não tenha medo, não tenha medo. Você precisa mostrar para o seu medo que quem manda é você. Porque se você não fizer isso, aí é que o medo vai te dominar mesmo. E é isso que você quer? Eu acho que não, né? Então, quando você mostrar pra ele que é você, aí as coisas vão mudar de figura. Entende? Aí você chega lá no espelho, você fala, você é Moá, entendeu? Sou eu que mando, entendeu? Então chega, some. É isso que você tem que fazer. De vez em quando dá louca aqui, eu faço isso. Mas fazer isso te deixa mais leve, seu aprendizado se torna muito melhor. Então, eu queria ver aqui quem que entendeu a ideia e quem que vai praticar. Quem que vai praticar com pelo menos uma dessas estratégias que eu mostrei para vocês hoje? Coloca Moá nos comentários, M-O-I, Moá. Coloca Moá nos comentários para eu saber quem que vai trabalhar uma dessas estratégias mencionadas. Eu quero ver se tá valendo a pena estar aqui, hein, com vocês, para saber se vocês realmente vão aplicar aquilo que eu tô falando. Porque isso vai favorecer vocês mesmo. Inclusive, eu já estive no seu lugar. Eu já fui aluna. Antes de ser professora, eu fui aluna. É ou não é? Então, eu já passei por isso. Por esse momento que, de repente, vocês podem estar vivendo. Então a galera tá colocando aí Moá, Raquel, Nice, Daniel, Ruth. É isso mesmo, galera. Tô feliz, hein? Tô feliz porque eu sei que isso vai valer muito a pena. E eu quero ver, Rosana também colocou, vocês evoluindo cada vez mais. E chegar na frente do espelho e falar, je parle français. Oui, aujourd'hui je parle français. Je peux comprendre? Je peux répondre les autres aussi? Oui, c'est comme ça. Comunicação é poder. Je peux communiquer en français aujourd'hui. Je peux lire, je peux écrire, je peux parler avec quelqu'un. Je peux regarder des séries, regarder des films et comprendre. C'est très bon. Je peux regarder des films sous-titrés, par exemple. C'est très bon. C'est très bon, c'est magnifique, hein? Hoje eu estava vendo um trechinho de Emily em Paris, e aí eu falei, caraca, que gostoso, né? Ver assim, tudo em francês, o áudio também, a legenda, né? Lá em francês e conseguir entender, ou se tirar a legenda também e entender do mesmo jeito. Esse é o caminho que você vai percorrer. Essa é a sua trajetória, você vai conseguir falar francês sem medo e sem bloqueio. E eu estou aqui para te provar que isso é possível. Porque aqui no meu perfil eu te ensino francês de forma rápida, simples e prática, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Então eu agradeço muito a participação de vocês, foi maravilhoso compartilhar conhecimento, gostei bastante da interação, de como que vocês aprenderam francês, inclusive eu vou deixar essa live disponível porque foi muito boa, então quem perdeu vai poder assistir mais tarde. Então eu conto com vocês na próxima quinta-feira, porque todas as quintas-feiras às 20 horas você tem um encontro marcado com a Prof. Aline. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez e a gente se vê na próxima. Bisous!